Dando sequência ao estudo de números complexos, nós vamos analisar agora o módulo de um número complexo. O módulo de um complexo A mais BI, a gente indica por módulo de Z, tá? É a distância da origem ao ponto AB. Esse ponto AB é o ponto de representação desse número complexo no plano de Argand-Gauss. Tá? Então, quando nós vamos representar esse número complexo, A mais BI, no plano de Argand-Gauss, a distância que vai da origem até esse ponto, nós chamamos de módulo do número complexo. Bem, como é que a gente calcula? Se você pensar, nós temos aqui um triângulo retângulo. Eu tenho hipotenusa, cateto B, outro cateto A. Então, para determinar esse módulo, a gente faz módulo é igual a raiz quadrada de A quadrado mais o B quadrado. Essa é a forma para se determinar o módulo do número complexo. O argumento de um número complexo. O argumento de um número complexo, e aí nós estamos considerando o número complexo A mais BI na forma algébrica, que a gente indica por θ. Por quê? É o ângulo que o módulo forma, o módulo desse número complexo forma com o eixo horizontal ou com o eixo real. Então, eu tenho a representação do complexo, eu tenho um módulo. Este ângulo que o módulo forma com o eixo horizontal, com o eixo real, a gente chama de argumento do número complexo. Como é que se determina este argumento? Nós podemos trabalhar de duas formas. Pense que aqui nós temos um triângulo retângulo, cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa. Eu posso trabalhar com o seno do ângulo, cateto oposto, que é o B, dividido pelo módulo, que é a hipotenusa. Ou também a gente pode trabalhar com o cosseno. Cosseno do ângulo, que é o argumento, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou seja, A, que é a parte real, dividido pelo módulo deste número complexo. Vamos aos exemplos. Calcule o módulo e o argumento dos seguintes números complexos. O primeiro, 2 raiz de 3 mais 2i. Primeiro vamos determinar o módulo. Para determinar o módulo, eu não preciso determinar se ele está no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Para determinar o argumento, eu tenho que ter isso presente. Mas vamos lá, primeiro vamos trabalhar com o módulo. O módulo vai ser raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Então, o módulo vai ser raiz quadrada de 2 raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, nós temos que o módulo vai ser raiz, vai dar 4 vezes 3, que fica 12, mais 4. Tá? Então, o módulo é 12 mais 4, 16, fica 4. O módulo fica 4. Tá? Bem, quando eu vou calcular o argumento, o bom é saber em qual quadrante ele está. E aí eu sugiro que vocês façam uma representação para vocês terem uma ideia de onde ele vai estar. Eu vou ter 2 raiz de 3, que é aqui, tá? na parte positiva, esse é o eixo real. E o eixo imaginário é 2, então ele está no primeiro quadrante. Como ele está no primeiro quadrante, ele vai ter um ângulo de 0 a 90. Tá? Se ele estivesse no segundo quadrante, de 90 a 180, e assim por diante. Bem, como é que se calcula o argumento? Vocês podem usar ou o seno ou o cosseno, aí depende muito de cada um. Tá? Vamos pegar, nesse caso aqui, o seno. Seno do argumento, que estaria aqui, né?
Esse é o argumento. Então, o seno do argumento é o b sobre o módulo. Então, o seno do argumento, b, que é 2, sobre 4. Eu vou ter que o seno do ângulo, que é o argumento, é igual a 1 meio. Aí, qual é o ângulo do primeiro quadrante em que o seno é 1 meio? São os arcos notáveis, 30, 45 e 60. Qual é o arco que ele é 1 meio? O arco é 30 graus. Então, o argumento é 30 graus. Em muitos casos, você vai ter que determinar esse argumento na forma de radiano. Então, eu vou transformar 30 graus em radiano. Eu posso ter que isso é π sobre 6 radianos. Que a ideia de transformar é 30 vezes π dividido por 180, que vai dar π sobre 6 radianos. O exemplo B, nós temos um número complexo que é 4 menos 4i. Tá? Como eu vou ter que determinar módulo e argumento, o módulo eu não preciso saber a localização, né, geométrica desse ponto. Mas o argumento eu preciso. Então, primeiro vamos calcular o módulo. Módulo é raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, ou seja, 4 quadrado mais ou menos 4 ao quadrado. Então, o módulo vai ser raiz quadrada, 16 mais 16. O módulo vai ser raiz quadrada de 32. Fatorando 32, eu vou ter 4 raiz de 2. Este é o módulo. Preciso também calcular o argumento. E para determinar o argumento, vamos fazer a representação. Nós temos aqui eixo real, eixo imaginário. Aqui nós temos o A é 4 e o B é menos 4. Então o ponto vai ficar localizado no quarto quadrante. Aqui é o módulo. Tá? Se você precisar determinar o argumento, é esse ângulo aqui. Como ele é um ângulo do quarto quadrante, ele vai ficar entre 270 e 360. Bem, como no anterior nós usamos o seno, vamos usar o cosseno aqui. Cosseno do ângulo é o A sobre o módulo. Você poderia usar o seno, que daria o mesmo resultado. Bom, cosseno do ângulo vai ser o A é 4 sobre o módulo, que é 4 raiz de 2. Então eu vou ter que o cosseno do ângulo cancela, fica 1 sobre raiz de 2. Raiz no denominador, eu racionalizo. Eu vou ter que o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Esse é o cosseno. Qual é o ângulo? Como é que você vai identificar agora? Sempre que precisar identificar o ângulo, tu pega ele como se estivesse no primeiro quadrante. Qual é o ângulo do primeiro quadrante, que é a raiz de 2 sobre 2? O cosseno. 45 graus. No quarto quadrante, como é que eu verifico o equivalente a 45 graus no quarto quadrante? 360 menos 45, que é 315. Então, o argumento é 315 em graus. Se eu precisar determinar em radiano, nós temos que o argumento vai ser, aí eu vou fazer 315 vezes o π sobre 180. Simplificando 315 e 180 por um valor comum, a gente já pode simplificar ele por 45. 315 por 45 dá 7, 180 por 45 dá 4. Então, o arco ou o argumento pode ser 315 graus ou 7π sobre 4 radianos.